De volta com o cenário político desta sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio Henrique Alves, pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Participe do programa de hoje através das redes sociais, Twitter, WhatsApp e também o nosso Instagram. Manda aí pra gente sua mensagem desta sexta, desse sextou. Além de perguntar ao nosso convidado, você pode trazer qualquer assunto que você queira colocar aqui no programa de hoje sobre política. Vamos ouvir. Ainda sobre a Câmara de Mossoró, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e outras instituições ocuparam as galerias da Câmara Municipal em protesto contra o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Isso porque a proposta do Executivo pode restringir a destinação de emendas para essas entidades. Protesto, pedidos de ajuda. Essa foi a tônica da audiência pública realizada para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Isso porque, em um trecho da lei, o Executivo limitou a destinação das emendas impositivas para a saúde, educação e desenvolvimento social do município, que retiraria esses recursos que são repassados por meio das emendas dos vereadores às instituições. As ONGs existem devido a uma insuficiência de atividades que venham atender a essas pessoas que diariamente procuram instituições como a Pai Mossoró. Então, você fazer com que uma lei orçamentária ela não possa ser destinada para as instituições de terceiro setor, as instituições não governamentais, vai fragilizar a continuidade desses serviços e assim penalizando esses usuários. A Associação dos Surdos de Mossoró e região também ocupou as galerias em protesto. Eles estão preocupados com a manutenção dos serviços da entidade, caso não possam mais receber investimentos via emendas parlamentares. Então, teremos bastante prejuízos, né, com a falta dessas emendas, porque as emendas já foram destinadas pelo vereador diante das nossas necessidades, né, da associação. Né? Então, nós estamos nesse aguardo dessas emendas para poder pagarmos, né, custearmos todas as necessidades urgentes da associação para que a gente possa fazer esse trabalho com os surdos. É impossível se não tivermos essas emendas. O caso das emendas também foi questionado pelos vereadores, que acreditam que se trata de interferência nas ações do Legislativo. Ainda há questões burocráticas, pois mais de 30% do orçamento já são destinados a essas áreas citadas no artigo. Fazendo diferente do governo federal, dos governos estaduais. Aqui na cidade de Mossoró, ele pretende que as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores sejam direcionadas exclusivamente para a execução pela própria Prefeitura de Mossoró. E especialmente para as áreas de educação, saúde e desenvolvimento social. Dezenas de entidades que prestam serviços sociais de interesse da comunidade que deixarão de ser beneficiadas e, portanto, de contribuir com a melhoria da qualidade de vida do cidadão moçoroense. A gente entende que a Prefeitura deve fazer exatamente o contrário. É fazer uma gestão que envolva os atores sociais que estão interessados em fazer o trabalho, inclusive voluntário, como todos eles fazem. De acordo com o Executivo, o trecho exclusivo da lei que trata das emendas impositivas para educação, saúde e desenvolvimento social do município não restringe o investimento nessas ONGs e instituições de terceiro setor. De acordo com a Prefeitura, a parceria será ampliada, mas em outro formato. Nessa lei de diretrizes foi pensado, na hora de discussão de elaboração, não de eliminar ou deixar de ter parcerias com essas instituições, organizações sociais. Inclusive, a própria lei ela tem 2 capítulos, um que fala sobre subvenções sociais, como a Prefeitura pode dar subvenções sociais a entidades ligadas à educação, à saúde e assistência social, e contribuições e auxílios, onde há possibilidade, sim, de utilizar, aplicar recursos do orçamento do município àquelas entidades. As emendas impositivas, foi pensado que as emendas impositivas elas pudessem ser aplicadas exclusivamente para órgãos do município, exclusivo de execução do município. E as parcerias aconteceriam em paralelo, com objetivos definidos, discutidos com cada uma das secretarias, com cada uma das unidades
orçamentárias do município para a aplicação desses recursos. Aí, próxima semana vamos trazer aí o desenrolar de todas essas questões da LDO 2023 de Mossoró. Vamos voltar à nossa conversa com Henrique Alves, pré-candidato a deputado federal pelo PSB. A gente estava no bloco anterior, o senhor estava falando sobre toda a questão com o MDB e citou, inclusive, uma nota que foi divulgada pelo MDB falando do espaço que o senhor teria ali. Algumas pessoas interpretaram como uma vontade do MDB de que o senhor permanecesse porque reconhece a força que o senhor tem e a quantidade de votos que poderia reunir, juntar ali ao partido, contribuir com o partido. O senhor enxerga assim também? Não, enxergo não. Porque, vocês vão se lembrar, puxar um pouquinho para a memória, e a imprensa registrou, que logo no início de janeiro, declarações da direção do MDB que eu não teria legenda. Né? Declarações que eu não teria legenda, só rebuscar aí em janeiro, você vai encontrar declarações que não teria legenda, e por isso, por aquilo, outro. E aí isso foi crescendo, né? Até que resolveram dar uma nota, né, entre aspas, dizendo que dos 9 candidatos, 6 homens e 3 mulheres, eu poderia ter uma vaguinha ali. Né? A nota disse isso. Né? Como se eu precisasse dessa deferência para ser candidato a deputado federal pelo MDB. Se você olhar o MDB desse tempo, a sua casa grandiosa, fraterna, democrática, aberta, você vai ver que o piso, o teto, as portas, a janela, todo lugar tem as minhas mãos ali, como de outros companheiros. Foi uma vida inteira, desde os 21 anos de idade. E 21 anos de idade naquela época não são os 21 de hoje, não. Que o jovem já é empreendedor, já é empresário, já é um vitorioso. Naquela época era mais difícil. E eu conquistei, pela bandeira que eu herdei do meu pai, um lugar de deputado federal. De lá para cá, foram 11 mandatos, 11. E olha que coisa importante, eu vou até fazer uma pergunta a você, me permita? Eu tive 11 mandatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual foi desses mandatos que eu tive mais votos? Dá um chute aí, simpático. Alguns dos últimos. O último. Eu sei que em 2010 o senhor tirou mais de 100 mil votos. O senhor foi em terceiro lugar naquela 189 mil votos. Foi a minha maior votação. Então, você chegar depois de 11 mandatos consecutivos e no último você ter a maior votação que você já teve, é sinal de, pelo menos, você cumpriu o seu dever, você correspondeu às expectativas e, por isso, a minha eterna gratidão ao Rio Grande do Norte. As oportunidades que eu tive. Então, o MDB me garantiu um lugar, eu acho que foi uma nota inteiramente infeliz, o objetivo não era verdadeiro e me forçou, portanto, a deixar o meu partido, o coração da minha história e da minha vida. Deputado, mas o senhor chega novamente em um ano eleitoral, trazendo todo esse histórico de 11 mandatos, o senhor foi candidato ao governo do estado em 14, né, não conseguiu êxito e agora retorna à vida pública, à vida política, depois de ali momentos em que o senhor teve ali de reflexão até, o senhor já falou sobre isso, né? Quando o senhor esteve detido. Como é que o senhor volta agora à vida pública com o passado de 11 mandatos, mas também com este tempo, né, que o senhor teve ali, né, de dificuldades com a justiça? Não, dificuldades não, eu estive preso, né? É dizer a verdade, as pessoas gostam de ouvir a verdade. Eu tive a prisão preventiva mais longa do país, sem uma condenação. Tanto que o Judiciário Nacional, em dezembro, me absolveu daquilo pelo qual me prendeu. Né? Olha que absurdo, que prisão criminosa, inconsequente, irresponsável. Mas o Judiciário Nacional me absolveu. Eu aprendi nesse tempo de luta. Eu comecei aos 22 anos, eu fui líder do MDB, que na época tinha 52 deputados, hoje tem 33, era o maior partido da Câmara. Eu fui líder por 6 anos consecutivos por aclamação. A bancada do Rio Grande do Norte, não estou dizendo isso por vaidade, não só a história, como você puxou aqui. O Rio Grande do Norte é a menor bancada da Câmara, tem 8 deputados. A Paraíba tem 12. De repente, um deputado dessa menor bancada da Câmara
se elege no primeiro turno com 4 candidatos presidente da Câmara dos Deputados. Então, eu estou dizendo isso como espaços que eu fui buscar, graças ao povo do Rio Grande do Norte, que me deu sempre essa confiança, esse respeito. Então, isso me deu uma experiência muito grande de alegrias e também, como você citou, de dores. Então, isso faz com que a gente se torne mais forte, sabe? O interior mais fortalecido pela fé, na busca da justiça. E por isso que eu estou aqui hoje de cabeça erguida. Meu pai me ensinou, porque me dizia muito, e a vida me fez aprender, pelo que eu vivi, que a boa política você faz sem ódio e sem medo. Sem ódio e sem medo. É até o título de um livro dele. Então, eu ouvia muito isso dele, tentava pôr em prática, difícil naquela época, né? Meu pai caçado como foi, a minha família mais caçada pela ditadura militar, e também, como eu agora, eles todos 3 inocentados depois. Então, era difícil você não ter uma revolta, mas e medo, né, naquela época. E ele me dizia, meu filho, sem ódio, sem medo. E como eu segui os seus conselhos, e a vida me ensinou, pelo que eu passei, pelo que eu sofri, pelo que eu vivi, pelo que eu venci, que o viver bem consigo mesmo é sem ódio e sem medo. Então é assim que eu estou enfrentando agora essas novas lutas, porque tem muito Rio Grande do Norte pela frente. E aí, depois de toda essa história que a gente acabou de comentar, um hiato de 8 anos sem cargo, 5 anos após a prisão. E agora a gente vê também uma avaliação diferente da população em relação aos nomes tradicionais. Existe uma rejeição maior. Hoje em dia a gente costuma ver isso. Como é que o senhor avalia a sua participação nessa campanha de 2022? O senhor considera que vai ser difícil? Olha, essa avaliação de nomes tradicionais, eu vou voltar um pouquinho em 2018. Foi a época do desgaste, digamos assim, que se chamava da velha política. Você imaginar o ex-senador, ex-governador Zé Agripino ser segundo suplente, deputado federal. Você imaginar o ex-senador, ex-governador, ex-presidente do Congresso Nacional, Garibaldi, né, ter menos o seu 4º votado para senador, o 5º, né, porque teve Stevenson e teve Zenaide. Teve Geraldo Mello com mais votos, sem estrutura nenhuma, do que a Garibaldi. O que é uma injustiça, porque a Garibaldi, todo mundo conhece o trabalho, a dedicação dele, quem não reconhece isso. Então, naquela época, realmente a velha política teve esse vendaval e pronto, vamos para a nova. E a nossa está vendo que está aí. É orçamento secreto, é nominata que se forma. Então, não é a questão do rótulo, a velha política ou a nova política, é a boa política. E a boa política que eu aprendi é feita de diálogo, não pode ser de intolerância, é feita de fraternidade, não pode ser de ódio. Você hoje no Brasil, não é só lideranças políticas que estão brigando com as outras, não. Nas redes sociais, é toda hora um xingando o outro. O que é isso? O Brasil não é isso. O Brasil quer paz, quer trabalho, quer igualdade, quer respeito, quer fraternidade. E eu, pelo que eu vivi, pelo que eu passei, pelo que eu venci, eu acho que essa tem que ser a mensagem de verdade para o povo do Rio Grande do Norte. Ele quer saber, não é de nome nem sobrenome, o que é que as pessoas pensam, quais são os projetos dessas pessoas, quais são as suas ideias, que eu não vejo em pauta hoje na discussão política do Rio Grande do Norte. Eu acho que seria importante para você poder, na hora certa, você escolher o que é melhor para a sua vida, para o seu presente e para o seu futuro. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.